Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e irei tratar neste vídeo sobre um livro que recentemente foi lançado. Gostaria de ler primeiro um versículo das Sagradas Escrituras que está no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ou seja, que vocês não venham mentir contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Gostaria de comentar rapidinho, irei fazer outros vídeos sobre este livro. Que amor é este? Do apologista David Hahn. A falsa representação de Deus no calvinismo. Esse livro é da editora Reflexão, do ano de 2015. Um livro bem volumoso, portanto não será em apenas um vídeo que eu irei analisá-lo. Terão que ser feitos vários vídeos. Mas neste vídeo, exclusivamente, eu gostaria de analisar um pouco sobre a obra daquele que foi um grande apologista, que foi o senhor David Hahn. Eu tenho, por exemplo, muitas obras do apologista David Hahn, que partiu em 2013 para estar com o Senhor Jesus. A Batalha pelo Controle da Mente, de David Hahn, é só um exemplo, apenas dois exemplos. E também o seu best-seller, A Sedução do Cristianismo. Um livro que foi um grande marco nos Estados Unidos. David Hahn foi um grande apologista. Entretanto, por deixar de pesquisar com mais profundidade em alguns assuntos, ele acabou sendo refutado nos Estados Unidos. Ele lançou um livro há muitos anos atrás, antes de morrer, é lógico, chamado Fabricantes de Deuses, que era uma refutação ao mormonismo. Entretanto, a Igreja Mórmon, ela refutou em alguns termos, a sua obra, porque ele foi inconstante na pesquisa que ele fez sobre a teologia mórmon. Então, David Hahn, ele teve algumas falhas concernente a pesquisas. Mas neste livro, Que Amor é Este?, ele é fruto de alguns debates que David Hahn teve com alguns apologetas norte-americanos, principalmente James White, que foi um debate que, segundo informações, ele não se saiu muito bem. A obra mais volumosa que David Hahn fez foi, de fato, contra o calvinismo. Não foi contra o mormonismo, não foi contra a psicologia cristã, não foi contra as Testemunhas de Jeová, mas foi contra o calvinismo. Entretanto, neste livro há também muitas incoerências teológicas e históricas. Por exemplo, na página 17, que não é o foco do capítulo que eu irei abordar, mas nós temos aqui uma declaração, por exemplo, na página 17, dizendo o seguinte: multidões que acreditam que entendem o calvinismo se chocarão ao descobrir suas raízes católicas romanas e o comportamento totalmente não cristão de Calvino, como o Papa Protestante de Genebra, na Suíça. Mais chocante de tudo, entretanto, é a má representação do calvinismo, do Deus que é amor,
Oramos para que as páginas seguintes capacitem os leitores a examinarem mais cuidadosamente as questões vitais envolvidas e a seguir a santa palavra de Deus e não o homem. Então, logo aqui na introdução, uma palavra rápida na página 17, está dizendo David Hahn que João Calvino era o Papa Protestante de Genebra. Eu não vou me prender exclusivamente neste vídeo sobre essa questão, mas o que talvez David Hahn desconhecia ou fez que desconhecia é que de fato Calvino não era o Papa Protestante de Genebra, porque inclusive ele chegou a ser expulso de Genebra, né? Ele era apenas um pastor muito respeitado, é verdade, em Genebra. As suas palavras tinham um grande peso, é verdade, mas a sua influência nem sempre foi total sobre o governo de Genebra. Chamá-lo de o Papa Protestante não é estar em consonância com a realidade histórica. E até mesmo opositores do calvinismo, mas que são pessoas equilibradas, como Roger Walson, por exemplo, jamais fez esse tipo de declaração, chamando o Papa Calvino de o Papa Protestante de Genebra, né? É bem complicado. A gente tem que entrar por um caminho que parece ser verdadeiro, mas historicamente não é. Mas não é o foco essa questão que vou tratar deste capítulo. Na verdade, eu gostaria de tratar do capítulo, eu vou aqui abrir na página 295. Eu vou tratar bem assim superficialmente, mas o capítulo 13, Erasmo e Lutero em debate, é o nome do capítulo. Nós vemos aqui a questão de Erasmo de Roterdã e Lutero, o grande reformador protestante. Acontece que neste capítulo, na página 295, o senhor David Hahn, ele coloca algumas informações que são conflitantes com a verdade histórica. Não sei, não podemos mais perguntar para David Hahn se ele desconhecia de verdade os fatos históricos ou se ele fez de uma maneira maliciosa as suas declarações. É algo que somente David Hahn sabe. Mas como ele já faleceu em 2013, nós não podemos mais perguntar a ele. Acontece que este livro também já foi refutado nos Estados Unidos. Mas a questão deste capítulo, aqui mais precisamente o capítulo 13, Erasmo e Lutero em debate, na página 295, ele diz o seguinte sobre o grande reformador protestante. Quando se estuda suas 95 teses, entretanto, percebe-se que Lutero não era inteiramente contrário às indulgências, mas somente aos seus abusos. Neste ponto, ele ainda era um católico romano em seu coração. Ele rejeitou a venda de indulgências por dinheiro e a falsa proclamação de que uma indulgência de qualquer tipo poderia comprar a salvação. Isto ele fez quando, no entanto, ainda acreditava no purgatório, e é bastante claro que aceitava o valor de indulgências de um determinado tipo, pelo que se vê nas seguintes porções de suas 95 teses. Bem, não é preciso dizer que, de fato, quando Lutero escreveu suas 95 teses, ele ainda era um católico romano de fato e portanto cria em muitas das mentiras doutrinárias de Roma, como o purgatório, né? E de certa forma as indulgências
né? Ele faz as acusações aqui de Lutero e ele segue na página 297 dizendo o seguinte: é bastante claro que Lutero, longe de ter renunciado a todas as abominações de Roma, estava apenas cautelosamente tateando este caminho. O mesmo seria verdadeiro para Calvino, que seguiu as pegadas de Lutero anos mais tarde. O que acontece é que nós estamos tratando, e temos que ser realistas, de que Lutero, no começo da sua fé, da sua descoberta da salvação pela fé, de fato ele ainda não estava liberto de todas as doutrinas romanas. Foi mais tarde, ao ler todos os livros de Romano, Gálatas e começar a ler todo o Novo Testamento, fazer uma exegese dos textos, que ele abandonou estas coisas, ficando com algumas sequelas, é lógico, como a questão da Santa Ceia, né? Ele acreditando que de fato Jesus ali, na transubstanciação, acontecia. Ficou algumas sequelas, mas não é verdade afirmar que Lutero não ficou longe das abominações de Roma no final da sua vida. Não é honesto falar isso. Assim como também não é honesto falar de John Calvino, da seguinte forma que ele está dizendo aqui. O mesmo seria verdadeiro para Calvino, que continuou com as abominações de Roma, que seguiu as pegadas de Lutero. Também não estavam quaisquer desses reformadores completamente livres dos erros de Roma. Tragicamente, muita bagagem antibíblica foi dessa forma trazida do catolicismo para o luteranismo e o calvinismo, o que se mantém até hoje. Por exemplo, milhões de luteranos e calvinistas ao redor do mundo permanecem sob a ilusão mortal de que seus batismos, enquanto crianças, o transformaram em filhos de Deus, aptos para o céu. Sua subsequente confirmação somente reforça essa ilusão mortal. A grande verdade é que nem Calvino e nem Martinho Lutero ensinavam que, em si, o batismo regenera. Nem as confissões de Westminster ensinam tal coisa. Mas ele insiste em dizer aqui que os dois reformadores, tanto de primeira geração Lutero como de segunda geração Calvino, acreditavam em regenerações no batismo. Não sei se ele fez isso intencionalmente, né, ou realmente ele desconhecia tal fato. Agora, ele faz aqui declarações na página 298 e 299 de que o luteranismo estaria aliado com a Igreja Católica. É verdade. Hoje o luteranismo está bem distante do que Lutero ensinou, até mesmo da predestinação, que Lutero escreveu mais ainda do que o próprio Calvino. Foi Calvino que sistematizou a doutrina bíblica da predestinação, mas o que acontece é que tanto um como o outro acreditavam na doutrina da eleição e da predestinação. Agora, eles não têm culpa do que aconteceu com seus movimentos, porque ele já estava morto. Quando ele declara aqui que existe uma aliança entre a Igreja Católica a partir do dia 31 de outubro de 1999. A Federação Luterana Mundial assinou, juntamente com representantes da Igreja Católica Romana, uma declaração conjunta. Jamais Martinho Lutero aceitaria tal afronta contra a fé cristã. Mas ele coloca aqui no seu livro essa questão, né? Ele coloca na questão também, na página 302, né? Ele diz o seguinte, que Erasmo de Roterdã escreveu a sua obra Elogio da Loucura, e foi refutado mais tarde por Martinho Lutero, no livro Nascido Escravo, que nós temos uma pequena amostra no Brasil da editora Fiel, Nascido Escravo de Martinho Lutero, onde ele refuta a argumentação de Erasmo de Roterdã, que era o grande teólogo católico. Mas esta refutação ela não é enaltecida no livro de David Hahn, né? Aliás,
as palavras com que ele se refere a Martinho Lutero são bem diferentes do que enaltecendo Martinho Lutero perante Erasmo de Roterdã. Ele diz aqui na página 313: já mostramos porque a ideia de Lutero é falsa. Então, ele nem diz que Lutero teve alguns equívocos, mas que as ideias de Lutero eram falsas. Outro pormenor que nós observamos na página 313 é ele chamar de que o ensino de Calvino e Martinho Lutero faziam com que o inevitável, ou seja, que Deus seria o autor do mal. Em vão, Lutero tentou escapar do óbvio, diz a palavra 313 aqui do livro. Na página 313 diz o seguinte: em vão Lutero tentou escapar do óbvio, o dilema desconfortável de que o homem não pode fazer coisa alguma a não ser como Deus quer. Então Deus seria o autor do mal. Essa afirmação é uma blasfêmia. No entanto, ela permanece no próprio fundamento tanto do calvinismo como do luteranismo. Acontece que existem livros escritos por Calvino que rebatem totalmente essa ideia, que eu posso tratar em outra questão, em outro vídeo, mas onde Calvino declara que Deus não é o autor do mal. Assim como as confissões de Westminster também dizem que Deus não é o autor do mal. Então, essa declaração de David Hahn, ela não condiz de fato com o que ensinou Calvino e Lutero, mas seria um espantalho da teologia destes homens. Mas ele não somente fala desses homens, mas como critica também Spurgeon, né? O grande teólogo, o grande pregador, aliás, Spurgeon, né? O pastor batista, né? Na página 314 ele diz: infelizmente o grande pregador que era, nesse sermão Spurgeon ergueu e destruiu um espantalho, uma falácia após o outro. Na página 315, como tantos outros calvinistas no seu zelo ao defender a soberania de Deus em detrimento da vontade humana, Spurgeon se rebaixa a distorcer as escrituras para os seus próprios fins. Interessante que, se nós voltarmos para a página 165 do seu livro, ele chega a dizer uma inverdade, né? Ele diz que Spurgeon não aceitou essa parte do calvinismo, portanto disse que era ridículo pregar Cristo ao regenerado. Claro, contradizendo o ensino de que a regeneração precede a fé, tão popular entre os calvinistas de hoje. Calvino intitulou um capítulo chamado Regeneração pela Fé. Então nós vemos que, na página 165, ele declara que Spurgeon não cria em todos os pontos do calvinismo, o que não é verdade. Se você for buscar aqueles que estudam a vida de Spurgeon, você vai descobrir que de fato Spurgeon acreditava sim em todos os pontos do calvinista. Ele era um calvinista de 5 pontos. É que ele faz algumas declarações, algumas pregações, que algumas pessoas, eu não sei se mal intencionadas ou não, distorcem o que Spurgeon acreditava de fato. Então esta declaração concernente a Spurgeon, ela não é verdadeira. Interessante em tudo isso, nessa rápida análise deste capítulo, é que David Hahn, embora lutasse muito contra a psicologia, principalmente nos seus livros Sedução do Cristianismo, A Batalha pelo Controle da Mente, e ele combatia demais a psicologia, e tanto a psicologia secular, ou a psicologia cristã, propriamente dita, ele buscou um homem que gostava muito de psicologia cristã,
para prefaciar o seu livro, né? E nós temos aqui Tim LaHaye, né? Temperamentos transformados. Mas justamente é LaHaye que ele busca para enaltecer o seu livro. Parece que David Hahn não quis falar a verdade para Tim LaHaye, né? De que o seu livro era cheio de psicologia cristã. De fato, é isso que nós percebemos em passagens do livro Que Amor é Este, que poderemos tratar em outra ocasião, analisando seus capítulos. Mas, de fato, a pesquisa feita pelo grande apologista David Hahn falhou em muitos termos quando vai tratar da questão histórica e da reforma protestante. Bem, termino este capítulo agradecendo a vocês por mais a paciência de ver este vídeo, e que você possa divulgar esse vídeo, né? Dar um joinha aí no vídeo, ajudar o nosso canal, e que possamos fazer tudo para a glória de Deus. O objetivo não é dizer que David Hahn era um farsário, era um mentiroso, mas o objetivo é mostrar que pessoas erram, escrevem espantalhos de uma doutrina e às vezes, eu não sei se intencionalmente ou não, falham quando vão falar de história da igreja. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e que Deus possa te abençoar grandemente. Amém.